Olá todo mundo, eu sou Giovanni do Monte, vocês estão de volta ao Covil do Narrador. E hoje vamos dar sequência à campanha solo, Metro City Sob Fogo, em que temos o personagem policial e Street Fighter Eric Taylor. Eric Taylor obteve importantes informações com a personagem, aquela senhora que sabia demais. Deixa eu me lembrar qual é o nome dela. Asa Priest. E Asa colocou ele a par de um esquema bem corrupto, envolvendo gente grande da cidade, gente de colarinho branco, gente da Câmara Municipal, enfim, que envolve a criminalidade. Ao mesmo tempo, ou melhor, na sequência, Eric se deparou com bandidos que invadiram a cafeteria onde ele estava e declararam então serem pertencentes a Mad Gear, uma grande gangue da cidade, e eles disseram ainda que a Mad Gear se tornou ou vai se tornar dona do lugar. Ele não sabe se é a cidade de Metro City como um todo ou apenas a zona oeste da cidade. O importante é o seguinte: vencida a luta, foi a primeira luta que eu venci desde o início da campanha. Ele sai então da cafeteria com Asa Priest, antes que alguém coloque a responsabilidade nele ali de cuidar de uma situação que estava acontecendo ali na cafeteria ao mesmo tempo. E agora, durante esse interlúdio, entre as cenas, ele leva Asa Priest então ao local seguro, que ela determina, e deixa ela então nesse lugar, e vai até a delegacia para resolver as suas questões com o delegado. E é isso que vai dar início então à próxima cena. Vamos lá então, bora lá! Aqui temos o seguinte: eu não tenho o nome do delegado. Eu não dei um nome ao delegado, gente. Eu não dei um nome ao delegado. Vamos dar um nome ao delegado? Para dar nome ao delegado, nós precisamos consultar uma tabelinha. Eu já havia dado até uma cara pro delegado, né? Já havia mostrado ele com um sticker. Mas nome eu não havia lhe dado. Vamos ver se eu encontro aqui a tabelinha de nomes, que é sempre bem demorada de achar aqui. Vou tentar decorar algum dia onde é que ela fica. 33, olha que legal. 33. Mas quando se está simplesmente perguntando por elementos de significado, né? Significado de elementos, melhor dizendo, números gêmeos não significam nada. Floral, olha só. Floral. Ah, 99. 33 e depois 99. Yu ou Lu? Isso é um Yu ou um Lu? Acho que é um Yu. Eu precisaria saber nomes de flores em inglês além de rosa. Bom, mas algo que remeta a flores poderia ser também... Poderia também ser os espinhos dela. Então, o delegado se chama Spike. Spike... Esse Yu aqui eu vou ignorar. Vou ficar com Spike. Delegado Spike. Vamos anotar. Agora eu preciso me perguntar se a cena vai acontecer como esperado. Eu vou conseguir conversar com o delegado sem interrupções. Vou conseguir fazer
a minha denúncia de toda essa situação que eu fiquei sabendo pelaquela mulher. Eu vou conseguir ter um ambiente tranquilo para conversar com ele? Para isso, é um teste de cena esperada. E deu número ímpar. Abaixo do fator caos. Deu 1. Abaixo do fator caos significa que não vai ser a cena esperada como a gente quer. Vai ter um fator de alteração. Ela é uma cena alterada. E o que vai alterar a nossa cena? Vamos ver o que vai alterar a nossa cena. Deu fazer 2 ajustes. É bem comum dar isso, hein? Remover um personagem e remover uma atividade ou reduzir uma atividade. Bom, então eu chego até a delegacia, procuro pelo delegado e como ele é o personagem que eu estava esperando, ele é o único personagem que eu posso remover. Ele não está. A conversa que eu teria com ele não vai acontecer. Droga. O Eric tá conversando então com algum colega que tá ali na delegacia. Algum com quem ele se dê bem, não aquele que é mal encarado com ele lá. Ele vai... Será que adianta alguma coisa escrever e deixar uma denúncia pro delegado escrita? Ele vai pegar um papel e escrever simplesmente assim, ó. Tenho denúncias importantes para te passar. Você precisa realmente saber. E vai entrar na sala do delegado se estiver aberta. A porta está aberta. A porta está aberta na sala do delegado. Vamos descobrir. Contra fator caos 6. Olha, agora eu fiz uma pergunta do destino com a tabela em vez de fazer com o teste de destino, porque eu segui o instinto e o instinto disse isso, tá? Contra o fator caos 6 e é 50-50 porque eu não faço ideia. Então ali foi um 25. 25 é um sim. Sim, a porta estava aberta. Eu entro e deixo o meu bilhete, o meu recado sobre a escrivania do delegado. Alguém aí na delegacia sabe para onde o delegado foi? Ele tá em alguma operação, será? Bom, para começo de conversa, alguém sabe para onde ele foi? Vou fazer agora um teste do destino e não uma pergunta para tabela. Teste do destino são 2 dados e a gente soma. O fator caos 6 é mais 1. E eu acho que é provável que saibam. Tem que ter alguém, muito provável. Então é um mais 3. Deu 12, mais 3 são 15. Isso é um sim, não é um sim excepcional. Ele tá em alguma operação, em algum lugar. Ele foi participar de alguma operação. Eu pergunto. Não sei a probabilidade, então é mais 0. Fator caos mais 1. Dá 11 mais 1, 12. Sim, ele está em alguma operação. Então pode ser que ele vá demorar. Não tem muito o que fazer nessa cena então. A cena vai terminar por falta de atividade. Se houvesse alguma coisa para acontecer, teria acontecido já, né? Nenhum dos testes deu números gêmeos, né? Perguntas do destino são aquelas onde pode acontecer um evento aleatório. Não aconteceu. Então a cena se encerra por falta de atividade. O que eu vou seguir? Vou escrever um relatório. Então, sobre tudo o que eu fiquei sabendo. Acredito eu que as atividades que eu estava investigando nada tem a ver com a investigação do porto, que era aquela da qual eu fui retirado. Então não vou ter problemas com isso.
E escrevendo esse relatório, eu encerro a cena. Não aconteceu nada demais nesta cena. Fui frustrado em não encontrar o delegado. Vamos passar então o fator caos para... Eu não tive controle da cena, né? Mas também não aconteceu nada demais. Então eu acho que o fator caos diminui. Nessa cena, que foi a cena de número 8, procurei pelo delegado e não achei. A próxima cena, eu tenho que ter alguma expectativa sobre... Bom, não teve nenhum personagem relevante nessa cena. Eu acho que qualquer que seja o policial que estava ali presente me deu informação que foi pedida e não teve nenhuma modificação na lista de personagens. A lista de personagens permanece como estava. Eu não vou acrescentar nem a polícia na lista de personagens. Ou acrescento? Acho que dá para acrescentar. Tá? Foi a única atualização de listas que daria para fazer. Vamos então à próxima cena. O que vai acontecer na próxima cena? Eu não faço ideia. Como eu não faço ideia do que pode acontecer, eu vou fazer uma pergunta do destino para compor a próxima cena. Algo impactante, de fato, vai mudar tudo que aconteceu até agora? Vamos ver. Vamos fazer com um teste do destino. O fator causa está em 5, então temos o mais 0. E eu acho que poderia bem começar ou acelerar o nosso jogo em direção a Final Fight nesse momento. Então eu acho que sim, é muito provável que algo impactante aconteça na cidade do Metro City, ou a delegacia, ou enfim, qualquer coisa. De repente a operação policial lá em que o delegado estava envolvido estoura em alguma situação a mais. Então vamos colocar muito provável e dar mais 2. Tivemos um 9 e um 4 dá 13, mais 2 são 15, isso é um sim. Então algo muito impactante vai acontecer. Algo realmente para mudar a campanha na nossa cena 9. O que vai ser? O que acontece? Nós vamos usar uma tabela de significado de elementos. Para saber o que acontece, poderia ser uma ação. Vamos consultar ação. O que acontece que é impactante no andamento da campanha? (89) satisfazer. (58) medo. Satisfaz o medo. Satisfaz o medo, ou está sendo satisfeito o medo, ou foi satisfeito o medo. Uma condição que satisfaça o medo. O que poderia significar isso? Violência. Um estouro de violência sobre a cidade. Vai assustar a população. A população está com medo de algo. É isso então. Como os bandidos disseram lá na cafeteria, a Mad Gear, se uniu, se fortaleceu, e agora eles começaram um arrastão praticamente pela área oeste da cidade. Eles começam a destruir lojas, começam a botar fogo em prédios, colocam carros incendiados, fechando ruas. Muita gente sai correndo desesperada, buscando abrigo em outros lugares da cidade.
eles interrompem o andar de ônibus e dos metrôs. E a polícia da cidade praticamente foi corrida de lá também. Não teve efetivo para evitar que tudo isso acontecesse. Essa notícia está se espalhando, inclusive, pelo rádio. Não era para se espalhar tão rápido assim, sem antes uma declaração, de repente, das autoridades. E por isso se gerou pânico na população geral. Isso lá pela noite do mesmo dia em que o Eric teve aquela situação de ação. Então, isso tudo acontece no intervalo entre a cena 8 e a cena 9, dando então uma motivação para a próxima cena, né? Uma expectativa sobre a próxima cena. O que é a expectativa da próxima cena? Vai haver uma operação de toda a polícia tentando se colocar, infiltrar-se na área oeste da cidade com investigadores e, enfim, polícia de choque para tentar averiguar qual é a situação real lá. E o Eric Taylor vai estar envolvido com esses policiais. O problema é o seguinte: eu acho que vai haver algum atraso no trabalho da polícia também. Isso pode acontecer. Então, eu tenho duas perguntas para fazer. Bom, a expectativa é: a polícia vai estar tentando criar barreira à passagem da Medgear da zona oeste da cidade para o resto da cidade. Essa é a cena esperada. Depois eu pergunto se a polícia está sendo manipulada para ter algum atraso de ação. Vamos saber isso depois, mas vamos começar pela cena esperada. Qual é a cena esperada? Vamos ver se vai acontecer. O bloqueio pela polícia. Teste de cena. Deu 3, cena alterada. O bloqueio não vai acontecer? Não sei, vamos ver. Vamos fazer o teste do que tipo de modificação vai acontecer à cena esperada. Adicionar uma personagem. Eu posso adicionar um personagem novo ou um personagem que já está na nossa lista de personagem. Para isso eu tenho que fazer rolagem da lista de personagem. Ok. Eu fui interrompido na partida, mas isso me deu tempo para ponderar bastante sobre o que viria a seguir. Acontece que o personagem mais interessante de colocar nessa cena, entre os que foram listados, é a própria cidade de Metro City. E como tratar um personagem, ou melhor, uma cidade como um personagem, tal qual o Mythic pede. Pensando em aspectos dessa cidade, características que fazem ela ser como ela é, que tenham uma influência significativa sobre a cena. O que faz Metro City ser Metro City? Lembrando, estamos começando a recém, ou estamos fazendo um prelúdio para o que vai vir a ser a Final Fight. A cidade é grande, a cidade é tumultuada, a cidade é repleta de criminalidade, mas ela é principalmente uma cidade muito populosa, com um povo preocupado, com um povo estressado, e que está vendo as coisas cada vez piorando. Onde isso iria aparecer, ou como isso iria aparecer, influindo numa cena em que a polícia está tentando fazer barreiras para separar uma das zonas da cidade e evitar a tomada dessa zona da cidade pelo crime, né? A tomada do resto da cidade. Como eu pensei, a própria tarefa da polícia em fazer as barreiras, em montar os seus pelotões para tentar travar as ruas, iria interferir no funcionamento dos metrôs, iria interferir no funcionamento dos ônibus,
na passagem de carros, ia travar o trânsito, gerando um caos estrondoso pela cidade. E, obviamente, muito engarrafamento, e isso iria estressar o povo. O povo não sabe o que está acontecendo, a menos que estejam muito ligados no rádio, mas quase nunca vão estar totalmente ligados. Então vai ter muita gente desinformada que vai acabar conflitando com a própria polícia, acreditando que estão prejudicando o trânsito e, enfim, atrapalhando mais do que ajudando. Essa é a característica do personagem Metro City interferindo na próxima cena. Essa é a maneira como a cena, em vez de ser uma cena esperada, é uma cena alterada. Então nós temos o Eric Taylor vai surgir lá na área onde está acontecendo essa operação de bloqueio. E vamos ver o que vai acontecer. Eu não faço ideia de como gerir tudo isso. Eu vou colocar aqui um tabuleirinho representando uma rua que é de grande importância de passagem entre a zona oeste da cidade e o restante, né, o centro de Metro City. E aí vamos ver o que vai rolar. Essa é uma vista da zona de conflito. Imaginemos então uma rua onde estão alguns carros estacionados, existem os bloqueios que foram colocados pela polícia. De um lado está toda a patrulha de choque, os policiais da delegacia que vieram. Do outro tá chegando então a galera da Mad Gear, armados de facas, paus, alguns podem ter pistolas ou não. Lembrando que aqui é uma área populosa, tem prédios dos dois lados da rua onde existem pessoas que talvez estejam olhando pelas janelas ou não. Atrás de onde a polícia está o tráfego da cidade, as pessoas que estão naquele caos do engarrafamento, e talvez exista gente tentando correr pelos lados aqui para tentar buscar abrigo, se esconder atrás de qualquer objeto e tal. Não sei como é que eu vou conduzir essa cena agora, eu vou tentar descobrir. Realmente eu não sei como fazer uma cena dessas sem ser uma batalha campal. Vou esperar que os dados me digam. Pensando narrativamente, eu pergunto uma pergunta do destino, um teste do destino que eu vou fazer agora. Posso considerar que toda essa fila de bandidos que tá vindo aí são bandidos que estão armados? É uma chance pouco provável, levando em conta que nós estamos jogando um beat'em up, né? Mas vamos colocar essa possibilidade como existente. Que aí poderia forçar a polícia, né, a tentar procurar se esconder, enfim, uma reação com bombas de gás lacrimogêneo, qualquer coisa assim. Vamos ver, vamos tentar pensar no que vai acontecer na cena, perguntando. Teste do destino. Pouco provável, estamos com fator de caos em 5. Os bandidos estão armados com armas de fogo. Sim, estão. Então, quando chega essa situação aí, escala já direto para o tiroteio e a polícia vai se posicionar para ficar trocando tiros, vai se esconder atrás dos carros da polícia e tal. Escala direto pro tiroteio, então, é a pergunta. Eu acho aí, no caso, agora se torna muito provável, né? Quase certeza? Vamos colocar quase certeza é mais 4. Ah, deu. Deu sim. E quase certeza deu 18? Com
18, eu não me lembro se tem que ser 18 nos dados ou 18 na soma. Pra dar um sim excepcional. Deixa eu consultar, gente. Total da jogada. Sim excepcional. Então, quando eu cheguei já tá correndo esse tiroteio aí. E deve estar uma galera começando a se ferir então, hein? Vou dar armas de fogo pra todo esse pessoal aí. Vamos ver quanto é que é os bônus de policial e SWAT, que eu vou colocar como tropa de choque. Que aí eu vou colocar uma média ali pros bandidos também, pra saber como é que tá o ferimento desse pessoal aí. Bom, normalmente o valentão, o capanga, não teria arma de fogo, mas o gangster tem. E aí eu posso considerar que eles teriam a mesma estatística, velocidade 4, dano 5. Já no lado da polícia, o policial corriqueiro tem uma pistola de dano de velocidade 5, dano 6. E o membro de tropa de choque ali teria... Dá pra considerar que eles estão usando pistola só pra levar em conta armas de bala de borracha, tá? Vai ser o que ele... Será que eles estariam usando bala de borracha aqui? Ah, não sei. A polícia teria optado por bala de borracha? Acho que não. Acho um pouco provável, né? Levando em conta que se os inimigos vão estar armados, é melhor não estar. Tá, nem vou considerar perguntar pro destino. Então é armas mesmo. Mas aí eles vão estar usando rifles ou pistolas? Vamos deixar eles com rifles, né? Que aí é a velocidade 4 dando 8. Oxi, como é que eu vou gerir isso? Todo mundo tendo mais ou menos a mesma velocidade, a iniciativa seria da tropa de choque. Por causa do raciocínio ser maior. A polícia luta teria melhor preparado que os bandidos nesse caso. Levando em conta que a polícia nesse caso, pelas regras do Street Fighter, vai estar favorecida, eu acho que nesse momento haveria uma grande baixa por parte da Medir, e a polícia teria poucas baixas. Daria para considerar uma jogada simples assim, para fazer narrativa a coisa. Como é que eu poderia fazer? Eu tô com 9 miniaturinhas de bandidos e 7 ali da polícia, sem contar a minha, né, que eu estaria chegando recém nesse primeiro turno. Não vou tentar complicar. Tá, vamos dizer então que... Bom, para começo de conversa, minha manobra nesse turno seria movimento e eu iria procurar abrigo atrás de um carro da polícia, tá? Aí... o pessoal estaria ali trocando tiro. Esses que estão atrás de abrigos não vão sofrer danos. Os outros, acredito que todos eles vão acabar sofrendo um dano ou outro, né? A iniciativa sendo da polícia, dá pra eu jogar aqui... Vamos ver aqui o vigor. Ou eu posso decidir simplesmente, depois de alguns turnos vai se resumir isso aqui em pernas pra que te quero. O pessoal vai estar correndo, saindo da frente das balas. Vamos considerar que tem aqui um camburão da polícia aqui, ó.
E aí vai ter policial também correndo pra lá. Depois de alguns turnos escondidos. Pode estar aqui também, vindo junto comigo aqui. E aí vão ter caído alguns bandidos. Tá? E outros vão ter procurado mais abrigo. Uma solução mais rápida aqui, mais narrativa pra coisa. Só que em algum momento vai chegar alguma mensagem do rádio pedindo uma interrupção nessa intervenção da polícia aí. Não sei exatamente por quê, mas tem a ver com as ordens superiores lá do pessoal político. E embora a polícia seja comandada pelo executivo, né? A gente sabe disso. Haveria alguma medida aí para uma solicitação, uma intervenção política aí que iria obrigar a polícia a interromper a ação. E a Medgir opta por recuar e usar aquela zona ali como fronteira atual deles, então. É isso que vai acontecer? Eu pergunta do destino. Sim, é isso que vai acontecer. Deu 13 ali. Mas o que tipo de alegação legal poderia tirar a ação da polícia nesse momento? Não sei. Mas alguma intervenção aí, uma medida cautelar, sei lá que tipo de norma poderia ser colocada pelos políticos que estão mancomunados com a Medgir ou com a Shadaloo, a gente não sabe. E essa ordem estaria vindo de cima, pelos rádios da polícia. Eu vou ficar por ali e vou tentar encontrar o delegado aqui. O delegado tá por aqui, né? Acredito que sim. Vamos para quase certeza aqui. Sim, o delegado tá por aqui. Eu vou tentar puxar ele para conversar e saber dele o que diabos está acontecendo e o que vai acontecer daqui por diante. Porque no momento tá tudo um caos e eu, como jogador, tô mais desinformado ainda. Então, o Eric Taylor vai conversar com o delegado. Afinal de contas, o que tá acontecendo? Por que essa operação não invade de uma vez essa área, não empurra a Medgir de volta? E o delegado fala o seguinte: nós vamos precisar de intervenção federal se nós queremos tomar aquela zona da cidade, porque na realidade o número de membros de gangue é impossível de mensurar nesse momento, mas a gente sabe que é muito maior do que o número de efetivo que nós temos, de policiais. Eu estava até tentando conseguir intervenção militar ou ajuda vinda da capital do estado por telefone, só que as linhas de telefone estão em mau funcionamento e parece também tá havendo algum tipo de discordância política entre os partidos da cidade e o Senado, sei lá, alguma coisa. Se isso não bastasse, existe um projeto de lei dos vereadores da cidade a respeito de uma coisa sobre pacificação municipal e tal, e eles
mandaram dizer que a nossa ação vai contra a política presente nesse projeto e que, portanto, nós tínhamos que nos retirar, principalmente também porque existe algum tipo de risco de nós estarmos cometendo crimes humanitários ou violando um monte de direitos humanos. Enfim, eles nos disseram para manter a barreira, nos deixaram manter a barreira, mas nós não podemos avançar. E praticamente não estamos autorizados a trocar tiros. É como se estivéssemos numa fronteira de guerra, podendo somente ficar olhando lá para o outro lado. Não entendo ainda porque a Medgi não avançou ainda mais. Mas a coisa vai ficar feia, Eric. A coisa vai ficar feia. Isso é certo. E isso deixa o Eric com uma pulga bem grande atrás da orelha. Na realidade, sem saber o que vai acontecer daqui por diante. Como vocês viram, foi uma cena em que eu tomei as rédeas quase como narrador aqui, né? Muito mais do que como jogador. Porque enquanto eu pensava sobre a cena, eu realmente não conseguia ver onde não conseguiria ver de que forma poderia acontecer esse conflito e levar para menos do que uma guerrilha, uma guerra, enfim, civil ali, ou que seja. Permitindo então que eu vivenciasse a campanha como beat'em up, como ela deve ser do Final Fight. Então, nesse conflito existencial da história, acabei gerando essa improvisação aí de conflitos legais e barreiras com direitos humanos e tudo mais, impedimento vindo da burocracia e tudo. Não sei se é a melhor solução, talvez isso tenha poluído um pouco a minha história, tornou a cena 9 um tanto diferente do que eu esperava também. E eu vou ter agora que verificar, talvez até se existe um avanço de plot. Primeiro de tudo, vamos perguntar aqui. A situação vai se manter assim até o dia seguinte? Vamos perguntar aqui. Pergunta do destino. Eu acho provável, é um mais um. Deu 12. 12 é assim. Se a situação se mantém assim até o dia seguinte será o dia em que o líder da Medgear vai conseguir de repente coordenar outras gangues sob sua liderança, gangues que ficam em outras zonas da cidade para fazerem o mesmo que eles estavam fazendo aqui nesta área. Vamos ver. Eu acho provável também. Deu, sim. Então, o dia seguinte, essa zona teria sido se mantido nessa relativa paz durante aquele dia, mas aí vai haver um estouro pela cidade inteira de conflitos contra gangues. E isso nos leva também a uma divisão do pouco efetivo que a polícia já tem para várias áreas. E aí, avançando o plot, avançando essa narrativa, eu pergunto ao oráculo, e acho também provável,
Será esse o momento, no avançar desse tempo histórico aqui, em que o líder da gangue Mad Gear vai tentar propor um negócio com o prefeito da cidade? E eu considero que ele foi empossado há pouco tempo, tá, gente? E ele tá tentando coordenar as atividades da polícia e tal, pra tentar evitar a tomada derradeira da cidade pelo crime. Tá participando junto com o delegado, com outras autoridades que são mais ou menos bem intencionadas. E não duvido que existam espiões no meio das reuniões, tá? Mas vai ser esse, então, nesse avançar da história, que o líder da gangue Mad Gear vai sequestrar a filha de Hagar? Deu 20. Isso é um sim excepcional. O sim excepcional significa que a filha de Hagar é sequestrada e, além disso, vai começar a Final Fight. De imediato. Sem dar tempo pra mais nada. E... a polícia vai ter perdido completamente o controle da cidade. Vai ter perdido meios de comunicação entre si. Então ela vai estar completamente desorganizada. Vou considerar que a delegacia foi atacada também. Então a polícia tá sem base. E o Eric tá a ver navios, tá solo. E aí vamos ver a próxima cena, na cena 10. O que vai acontecer. Tá, deu. Ferveu já demais meu cérebro por hoje. Eu tô tentando ligar pontos aqui, tá bem difícil. Tá bem difícil elaborar essa trama aqui pra ela crescer de maneira organizada. Se vocês têm alguma dica, alguma sugestão, alguma ideia, podem mandar aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtiram, deem o seu curtir, comentem e até o próximo episódio.